Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui em mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos conversar então sobre o meu terceiro romance do Anthony Trollope que eu leio, que é então o Lady Anna. Lady Anna foi publicado no ano de 1874 em formato de livro, mas antes disso o romance foi publicado em capítulos em algumas revistas na Inglaterra e na Austrália. O que é bem interessante porque o Trollope ele escreveu o romance enquanto ele ainda estava no mar em uma viagem para a Austrália. Por ele ter essa característica de romance escrito para revistas, então ele tem um ritmo mais acelerado. Ele também tem muitos ganchos para você continuar lendo os próximos capítulos, ou seja, então Trollope ele encerra os capítulos em momentos chaves, em momentos que está acontecendo algo bombástico, justamente o quê? Para que os leitores lessem então a continuação na próxima semana. Diferente do Senhorita Mackenzie, que eu fiz vídeo aqui pro canal sobre Senhorita Mackenzie, eu vou deixar o link ou no card ou aqui no box. O ritmo de Lady Anna é muito mais frenético como narrativa. O ritmo de Lady Anna é mais frenético, é um ritmo mais acelerado. Então você quer saber o que vai acontecer com os personagens. O Lady Anna começa então 20 anos antes, contando a história de uma moça chamada Josephine Murray, que o autor vai dizer que ela era super orgulhosa, né? Que era uma moça que queria ter um status porque a família dela não tinha. Apesar da família não ser pobre, mas essa família não tinha títulos, não tinha herança, não tinha dinheiro, né? Então ela acaba fazendo meio que um casamento ali por interesse, por conveniência, com o chamado Conde Lovell. Ela se casa com esse Conde Lovell e ela vai morar, né, em Lovell Lodge. Depois de um tempo ela engravida da Lady Anna, que leva o nome aqui do livro. E só que esse Conde Lovell, o narrador diz que ele era um homem muito ruim. Era um homem cafajeste, era um cafajeste, tá? A palavra certa era essa, era um cafajeste. E ele acaba então abandonando a esposa, dizendo que ela não era sua esposa de verdade, que o casamento deles não era válido e que a Lady Anna não era filha dele. E aí começa então uma briga enorme entre os dois na justiça, né? Por conta dessa afirmação do conde dizendo que o casamento era inválido. E que, pior do que isso, ele vai dizer que ele tinha uma outra esposa que era realmente a esposa dele. Ou seja, é como se a condessa fosse apenas a amante dele e que a esposa dele de verdade era uma italiana com quem ele tinha lá um relacionamento há muito tempo. E aí começa então uma enorme briga na justiça por bigamia, né? Para quem não sabe o que é bigamia, é quando você tem ali uma situação de você ter duas esposas, né? Então o conde é absolvido por bigamia, mas a condessa não descansa e começa uma briga na justiça que vai durar 20 anos, que é onde a história começa, dela brigando na justiça inglesa para que o seu título como Condessa Lovell fosse reconhecido e para que sua filha também fosse reconhecida como Lady Anna e herdeira da fortuna do conde. Após isso, o conde acaba falecendo, né? E aí é onde a história começa porque o conde não deixou filhos. A única filha dele seria então a Lady Anna, mas a Lady Anna não era reconhecida ainda na justiça como herdeira das terras e dos títulos do Conde Lovell. Quem seria então o herdeiro do Conde Lovell, levando em consideração a lei inglesa, caso a Lady Anna não fosse reconhecida como herdeira, seria o jovem Conde Lovell, que era sobrinho do primeiro Conde Lovell. Sim, gente, é essa confusão toda que já começa logo no primeiro capítulo, né? E a condessa acaba então transformando essa sua briga na justiça como seu grande objetivo de vida, né? Então ela acaba ali fazendo com que isso se torne a sua vida. Só que, obviamente, não havia condição nenhuma dela continuar vivendo ali em Lovell Lodge, então ela acaba se mudando para um casebre, vivendo praticamente de favor, né, pela boa ação do alfaiate Mr. Thwaite, né? O Mr. Thwaite, ele acaba então meio que brigando, ele acaba meio que realmente ficando do lado da condessa e ajudando ela, seja por pagando advogados, seja indo com ela até Londres para resolver o caso durante anos e anos e anos. Ele praticamente drenou a pouca fortuna dele ajudando essa condessa, né? E ele tinha um filho que se chamava Mr. Daniel Thwaite, que seria, né, ali o seu herdeiro também. Ele ia herdar então o ofício do pai, que era ser alfaiate. E a Lady Anna e o Mr. Thwaite, né, o Mr. Daniel Thwaite, eles acabam então crescendo juntos, né? Eles viram amigos de infância, até que quando eles ficam adultos, né, eles se apaixonam e noivam em segredo.
Isso que eu contei pra vocês é um resumo do primeiro capítulo, tá? Que é onde a história vai realmente começar a partir do segundo capítulo. Por quê? Porque é onde vem, então, essa ideia que surgiram dos advogados, tanto da Condessa quanto do jovem cônjuge Lovell, de que, olha, a gente não vai conseguir chegar num acordo na justiça, né, em relação à herança, em relação ao título, porque o cônjuge Lovell, ele estava precisando dessa herança, assim, muito, porque ele não tinha herança, ele só tinha o título, mas ele não tinha herança. Então, para ele era muito importante que ele conseguisse vencer essa briga na justiça. Então, meio que ali para fazer uma espécie de acordo, os advogados do caso deram a seguinte ideia: bom, é preferível que a Lidiana, então, se case com o cônjuge Lovell, assim a gente encerraria a briga na justiça, não teria mais processo, nada do tipo, e eles poderiam então dividir a herança. Mas acontece o quê? Como eu falei, a Lidiana já estava noiva do Daniel Tate, ninguém sabia, porque tinha noivado em segredo, né? E aí, quando descobrem, então, que ela estava noiva, que não ia dar certo, aí a confusão começa, aí a briga aqui começa no livro. Vocês lembram que quando eu fiz o meu vídeo sobre a Senhorita Mackenzie, eu reclamei de achar o livro muito lento em alguns momentos, muito arrastado. E ele é até maior também, então ele tem praticamente o dobro de páginas em comparação com Lady Anna. O Lady Anna, como eu falei pra vocês, é um romance muito mais instigante. Eu amei do começo ao fim. Acho que foi uma das melhores leituras que eu fiz até agora, nesse meu primeiro semestre. Você começa a torcer pelos personagens, principalmente pelo Mr. Daniel Tate, né, que é o par romântico aqui da Lady Anna. Então, no começo você, pelo menos no meu caso, né, eu não era muito chegada nele. Eu achava as ideias dele sobre a nobreza, né, não muito certas, eu não concordava, continuo concordando, mas ele é um personagem, assim, tão legal, mas é um personagem tão bem construído na história, firme, constante, que ele não desiste, que ele realmente ama a Lady Anna, ele não tá interessado na herança dela, como fazem pensar aqui os Lovell. Como os Lovell acham, ele realmente a amava, independente se ela tinha ou não herança. Olha, eu diria assim que o Lady Anna é muito parecido em certo aspecto até com Romeu e Julieta. Lógico que com um final feliz, tá? Não sei se isso é spoiler, mas é isso. Não tem o final triste de Romeu e Julieta, mas a situação aqui do Mr. Tate e da Lady Anna é realmente muito parecida com a situação do Romeu e da Julieta da peça de Shakespeare. Inclusive, Romeu e Julieta é citado aqui em um diálogo que o Daniel tem com um poeta, quando eles falam sobre a constância do amor e o que é lutar pelaquela pessoa que que você ama. Além disso, o romance mexe muito com a questão da nobreza. O que é ser um nobre, né? O conceito de nobre é só você ter uma herança? É o sangue? É sobre também a educação, né? Quais são os limites de um nobre? Fala também, obviamente, como eu já tinha citado, sobre a constância amorosa. Fala sobre a identidade. A gente vê a Lady Anna crescendo, né? Como personagem também. Ela não cresce tanto como o Daniel Tate, na minha opinião, mas ela acaba entendendo quem ela é. Ela tem essa dificuldade de entender quem ela é, porque ela cresceu a vida inteira se chamando como Anna Murray. Ela nunca se viu como uma Lady Anna. Então, por conta disso, até mesmo o título é um tanto irônico, né? Porque nem ela se reconhecia como Lady Anna. Muitos dos Lovell aqui não reconhecem como Lady Anna. O tio aqui do jovem cônjuge Lovell, né, o Fred, ele não reconhece como Lady Anna. Então, assim, o título realmente é bem interessante, porque nem mesmo todos os personagens reconhecem esse título de Lady Anna para a Anna Murray. O romance fala também sobre fazer aquilo que você acha que é o certo, em detrimento daquilo que os outros acham que você tem que fazer, que os outros falam que é o certo, né? Então a Lady Anna vai passar por esse dilema aqui o romance inteiro, e ela vai passar por isso de uma forma magistral. É sensacional como a personagem cresce quando ela resolve esse dilema na vida dela. E por último, assim, que não menos importante, o Lady Anna vai falar também sobre a questão de dinheiro e status, né? Até que ponto isso é realmente importante na vida de uma pessoa, até que ponto isso é crucial na vida de alguém, até que ponto vale a pena você lutar por isso. E assim, gente, o enredo é realmente surpreendente. Tem uma cena aqui que eu achei chocante, que é lá pro final. Eu não vou falar qual que é, porque senão eu vou acabar dando um grande spoiler pra vocês, eu vou estragar a história pra vocês. Mas tem uma cena que eu nunca esperava ver uma cena dessas em um romance vitoriano nesse tipo, como Lady Anna. É diferente você ver em outros romances de outros gêneros, né, escritos na época, mas no Lady Anna eu fiquei realmente chocada quando eu vi. E a Condessa Lovell foi a personagem que eu mais odiei nesse livro, ever.
odeio a Clarissa Lovell. Acho que ela entrou pro hall das minhas personagens que eu mais odeio na literatura, porque ela é muito, muito louca, assim, literalmente maluca mesmo, gente. Já o Mr. Daniel Tate, né, que é o mocinho da história, ele ganhou meu coração. Como eu falei, ele não me ganhou de cara. Foi aos poucos que ele foi me ganhando, quando eu via que ele era esse personagem nobre no sentido de, não de títulos, mas de nobreza de coração mesmo. Dele ter o coração no lugar, dele entender que não importa as circunstâncias, ele ia casar com a Lady Ana, que ele não era interesseiro, que ele tinha muito potencial, ele tem muito potencial para ser um grande homem. O próprio Sir William Peterson, que é meu outro personagem favorito aqui, que é um dos advogados, fala isso pra ele: olha, você tem potencial até para ser um lorde, na Câmara dos Lordes, porque você é um homem inteligente, é um homem que lê literatura, ele leu Shakespeare, ele cita Shakespeare, ele é o único personagem aqui do Lady Ana que cita Shakespeare. Eu acho que ele cita 2 peças de Shakespeare aqui, então, assim, ele é realmente apaixonante. Eu amei mesmo o Mr. Tate. E assim, gente, o Lady Ana é aquele novelão vitoriano dos bons, é bom pra caramba. Então, se você quer um romance rápido de ler, um romance vitoriano interessante, que trata de temas interessantes, mas assim, bem escrito, que te instiga. É um romance também muito bom caso você esteja passando aí por uma ressaca literária, porque isso vai te tirar da ressaca literária rapidinho. Você não vai querer parar de ler. E o que é mais interessante, Lady Ana, é que no final tem um gancho para uma continuação. Só que eu acho que o Trollope ele não fez essa continuação, que é uma pena, porque eu ia amar ler a continuação de Lady Ana, porque ele dá a entender ali que aconteceram algumas coisas depois, quando acaba a história, e eu queria saber o que aconteceu, mas eu acho que ele não escreveu. Mas enfim, fica aqui então a dica, gente, mais um romance vitoriano, mais um Trollope. Eu acho que eu vou fazer uma playlist sobre o Trollope aqui no canal, porque teremos mais Trollope sim no canal. Acho que o próximo que eu vou ler vai ser o The Warden, tá? Então aguardem aí, em breve, talvez ainda esse ano, sai mais um vídeo sobre o Trollope, tá certo? Então é isso, gente, espero que tenham gostado do vídeo, e a gente se vê então no próximo vídeo. Beijo pra vocês, e até mais!